Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Isaías capítulo 1. Santo. Perdão, capítulo 1 não, desculpa, capítulo 6. Louvado seja Deus. Todos acharam? Isaías capítulo de número 6. Está vendo do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado ficou o teu pecado. Então disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, que é santo, 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 como a visão de Isaías aqui, Pai. Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite, Senhor, clamar o teu nome, Pai, para que não seja eu, Senhor, mas a tua palavra, Pai, ela venha aos corações aqui nessa noite, Pai. Senhor, que como Isaías foi tocado, Pai, naquela visão, Senhor, com um anjo que apenas toca os seus lábios, Pai. E a palavra que nos fala que a iniquidade foi tirada, Senhor. Senhor, que tu possa tocar áreas, tu possa tocar vidas aqui nessa noite, Senhor. Senhor, toca nessa noite, ó Pai, vidas que estão, Senhor, talvez vivendo atos, ó Pai, que não tem te agradado, Pai. Mas eu quero em nome de Jesus, Senhor, que o teu anjo toque vidas aqui, Senhor, que possam compreender a tua palavra, que possam ser tocados, Deus, pela tua glória, ser tocados pela tua tenaz. Ó Deus, que haja, Senhor, vidas transformadas, Senhor. Deus, porque nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está requerendo um pouco mais de nós, onde estamos vivendo, Deus, um momento onde o Senhor está procurando, Deus, a quem enviar. Senhor, e como Isaías fez depois que teve um verdadeiro encontro contigo, que a tua igreja se disponha em dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, a tua presença é real neste lugar, Senhor. Senhor, a tua presença é notória em nosso meio, Pai. Vai tocando desde já, Senhor. Senhor, tenha convicção, Pai, que essa palavra vem do teu coração, Senhor. E assim como tu falaste ao meu coração, fala ao coração da tua igreja mais uma vez, Senhor. Porque eu creio que seus, só Pai, são os propósitos. Eu sei, Deus, que tua é a vontade. E eu quero ser apenas um canal nessa noite. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós louvamos ao Senhor nessa noite, porque nós somos servos e estamos apenas na disposição em fazer aquilo que o Senhor coloca aos nossos corações.
E o Senhor me incomodou poderosamente quando o pastor já ministrou essa mensagem. E o Senhor ficou já uns 15 dias com essa mensagem no meu coração. Logo depois que eu preguei na campanha. E o Senhor colocou no meu coração, eu busquei confirmação. E eu creio que ainda que Deus queira falar com uma única pessoa, eu tenho certeza que o propósito de Deus será cumprido nessa noite, em nome de Jesus. Aqui nós vamos falar a respeito do profeta Isaías. O profeta messiânico que mais profetizou a respeito da primeira vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. Era um homem cheio de Deus, um profeta, homem de Deus. Só que o que me chama a atenção na vida de Isaías é que nós começamos no livro de Isaías a partir do versículo do capítulo 1, como todo livro, começa no capítulo 1. Ele passa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até chegar aqui no capítulo 6, onde o tema do capítulo 6 se refere ao quê? Ao chamado de Isaías. Ou seja, ele começa o texto no capítulo 1, mas só que o seu verdadeiro chamado, ele só se inicia no capítulo 6. Louvado seja Deus. Mas por que esse chamado inicia-se apenas no capítulo 6? Se nós formos voltar um pouquinho aí, alguns capítulos, nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 4, que ele começa sempre julgando a nação, dizendo ai das nações pecadoras. Se nós continuarmos aqui no capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, vamos ver aqui, ai daqueles que se juntam em casa, ai daqueles de que se levantam cedo de manhã, para fazer iniquidade, ai daqueles que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, ai dos que mal clamam o bem, ai dos que são sábios em seus próprios olhos, ai dos que são poderosos para beber vinho, dos que se embebedam, e ele sempre trazendo um ai para a vida do povo, sempre com o dedo apontando a vida do povo, sempre com o dedo apontando as nações. Louvado seja Deus. E esse é o profeta Isaías. Ele é um profeta duro nas suas mensagens. Ele sempre estava com o dedo apontando a iniquidade, a perversidade do povo. Ele sempre estava com o dedo em direção, acusando, apontando, e sempre trazia uma mensagem dura. Louvado seja Deus. E aí entramos no capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos fala aqui que no ano em que morreu o rei Uzias. Louvado seja Deus. A Bíblia refere-se ao ano que esse rei Uzias morre. Se nós formos ler lá no livro de 2 Crônicas, a Bíblia nos fala que o rei Uzias era um homem temente a Deus. Era um rei temente ao Senhor. Era um homem valoroso, tinha se tornado um rei poderoso. Ele começa humilde, mas ele começa a entrar na vontade de Deus, começa a andar segundo o coração de Deus, e ele começa a crescer no seu reinado, ele começa a ser bem sucedido nas suas batalhas, ele começa a se ir bem em tudo aquilo que ele coloca a mão, começa a prosperar, o seu reino começa a ser um reino próspero. Louvado seja Deus. E aí quando o rei Uzias vence uma determinada batalha, a palavra nos diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, acredito que o versículo 26 mais ou menos, a Bíblia diz assim, que pelo propósito, pelo fato dele ter se tornado rei, a Bíblia diz assim que ele entra no templo, louvado seja Deus, para querer queimar incenso ao Senhor. Só que a Bíblia nos ensina que quem tinha somente esse direito de queimar incenso era somente os sacerdotes. E a Bíblia diz assim que quando o rei entra no templo para querer queimar incenso ao Senhor, a Bíblia diz assim que 80 sacerdotes se juntam e entram atrás do rei. E dizem, rei, não faça isso, porque isso não pertence a você. Rei, esse chamado ele não é seu. Isso não é para que você faça, rei. Rei, você não pode fazer isso porque você vai desagradar ao Senhor. Mas o rei, ele quer usar pela sua posse, pelo seu poder, por ele ser rei de Judá. Ele quer usar pela sua posição e talvez exercer força sobre os sacerdotes. Mas eu acredito que ainda que os sacerdotes morressem, eles não permitiriam que o rei estivesse acendendo incenso, porque ali não era a função deles. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz assim, que no instante
que eles repreendem ao rei Uzias. A palavra do Senhor nos diz assim, que aparece uma pequena mancha na sua testa, e no mesmo instante que ele ia oferecer ali, a Bíblia diz assim que o Senhor toca a vida do rei Uzias, e aparece uma mancha de lepra na testa dele, e naquele exato momento, a sua lepra começa a se espalhar pelo seu corpo. E a Bíblia diz que ele se assusta com aquilo que aconteceu, e ali ele não faz aquilo que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E qual tem sido o teu chamado? Eu quero te perguntar nessa noite, para que o Senhor tem te chamado? Qual tem sido o chamado que o Senhor colocou nas tuas mãos? Aleluia, nós somos sacerdotes, temos que trazer incenso, e o nosso louvor é incenso nessa noite, a nossa adoração é incenso nessa noite. Aleluia, que nessa noite, por propósito no qual fomos chamados, você possa render a Deus, para que o teu incenso suba e alegre o coração de Deus, alegre as narinas de Deus, que nessa noite o incenso possa subir ao trono do Senhor, ele possa alegrar o coração e ministrar algo poderoso do coração dele para a tua vida, em nome de Jesus. Mas a palavra vai nos dizer que o Senhor nesse momento, ele então rejeita o rei Uzias, e por um ato de desobediência, a Bíblia diz assim, que os seus dias são encerrados, são cerrados pela metade, porque por causa dessa doença, ele vem a falecer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Uzias, no momento que ele foi barrado pelos sacerdotes, ele estava com a sua guarda real, e a intenção de Uzias era matar todos os sacerdotes, para que ele pudesse queimar incenso ao Senhor. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que Uzias era um homem mau, se tornou um homem mau, era um homem que era segundo o coração de Deus, mas conforme ele começa a exercer um certo poder na sua vida, ele começou a esquecer de Deus, começou a deixar Deus de lado e agir segundo a própria vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual posição que você se encontra hoje, eu não sei que posição, se o Senhor te levantou, se você se encontra numa posição elevada. Eu quero te dizer algo nessa noite. Não faça como Uzias. Não rejeite, aleluia, a vontade de Deus para a tua vida. Não saia debaixo da vontade de Deus da sua vida. Não permita que o diabo tome o lugar que Deus colocou para você. Às vezes por causa do dinheiro, às vezes por causa da ganância, às vezes por causa da própria vontade, às vezes pela própria vontade do homem. Nós saímos das vontades de Deus. Uzias sai da vontade de Deus, é ferido pela lepra, e diante dos olhos de Deus, ele se torna um homem mau. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, para Deus levantar Isaías, é necessário que Uzias morra. Aleluia. Louvado seja Deus. E quantas das vezes nós temos um Uzias dentro de nós? Quantas das vezes nós temos um Uzias morando dentro do nosso ser? Aleluia, muitas das vezes é o Uzias que nos impede de estar na presença de Deus. É o Uzias que muitas das vezes quer matar o sacerdote que está na casa do Pai. Muitas das vezes é o Uzias que quer tomar o lugar que Deus colocou para muitos fazer. Muitas das vezes nós queremos estar fazendo como Uzias, tomar o lugar daquele que Deus colocou na frente. Eu quero dizer algo ao teu coração: fique na posição que Deus tem te colocado, na posição que Deus te chamou. Aleluia, para que a mão do Senhor não se estenda contra a tua vida. Eu creio que você tem um chamado. Se é para cantar, cante. Se é para adorar, adore. Se é para apoiar, apoie. Se é para limpar, limpe. Mas faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Não passe por cima da vida do teu próximo, porque Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes temos Uzias nas nossas vidas que nos afasta da vontade de Deus. Temos muitos Uzias nas nossas vidas que é necessário ele morrer para que a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós vamos ver muitas das vezes na Bíblia que quando isso acontece, quando a narrativa vai falar sobre algumas datas, muitas das vezes diz do 5º ano, do 7º ano, depois do rei não sei o quê, e a Bíblia, claro, que ela diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias.
Aleluia. Para algo novo nascer na minha e na sua vida, é necessário algo velho morrer. Como o pastor disse aqui nessa noite, aleluia, quando nós tiramos algo de nós, Deus coloca algo novo da parte dele. Aleluia, quando Uzias morrer no teu coração, quando Uzias morrer na tua vida, quando Uzias morrer nas tuas atitudes, Deus vai fazer brotar algo novo na tua vida. Deus fará brotar nova vida na tua vida. Deus fará algo extraordinário na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina todo dia a matar o velho homem. Louvado seja Deus. Esse dia a Chayenne postou algo no grupo que Deus vem martelando aquilo no meu coração poderosamente. Ela postou um texto, uma frase que dizia assim: quando eu me batizei, eu achei que o velho homem ia estar morrendo afogado. Mas mal sabia eu que o velho homem sabia nadar. E eu tenho que matar ele a cada dia. É profundo isso. Mal sabia eu que ele sabe nadar e eu preciso matar o velho homem a cada dia. Muitas das vezes nós já achamos que no nosso batismo, quando aceitamos Jesus, passamos pelas águas, rendemos as nossas mãos, aceitamos Jesus, passamos pela confissão do batismo, achamos que ali está tudo bem, vamos ressurgir como nova criatura e já acabou. Mas o nosso velho homem precisa morrer a cada dia. Ele precisa ser morto a cada dia. O Uzias que nos afronta, ele precisa perder as forças e morrer a cada dia. Sabe uma coisa que eu aprendi com isso, que eu vim mencionando, pensando isso desde quando ela postou? Louvado seja Deus, o Senhor falou no meu coração. Alguém que está morto tem vontade? Não, né? Então, se nós permitir que a vida de Cristo exerça na nossa vida algo tão poderoso, o velho homem não terá poder sobre as nossas vidas. Se você permitir que a vida de Cristo, vocês tenham a vida com Cristo tão próxima, tão semelhante com a vida dele, como o pastor disse aqui. Quando nós adoramos alguém, nós nos tornamos tão semelhante a Ele. A palavra nos ensina para adorarmos a Deus, porque adoramos a Ele para tentar ser tão santo como Ele é. Ou seja, nós vemos aí muitos garotos que são adoradores do Neymar, ou talvez de uma banda, e nós vemos quando vai ter um jogo ou vai ter um show, pessoas usando a mesma roupa, mesmo corte de cabelo. Se você olha para um, parece que é realmente a pessoa. É isso que Cristo quer de nós, que nós estejamos tão semelhante a Ele, para que o velho homem morra nos nossos corações a cada dia. Aleluia. Que o velho homem possa morrer nessa noite. Aleluia. Que você possa sair daqui nessa noite colocando mais um palmo de terra sobre ele. Que nessa noite você possa jogar mais uma pá de terra sobre o velho homem e possa matá-lo a cada dia. Hoje muitos estão ressurgindo com o seu velho homem. Talvez estão na avenida pulando o carnaval. Talvez estão dentro de um salão de baile. Talvez se prostituindo, se embriagando, permitindo que o velho homem tenha força sobre ele. Mas você tem a natureza de Cristo e separou um domingo de carnaval para pular aqui, mas na presença de Deus. Você separou nessa noite a melhor parte, que é estar na presença de Deus, se alegrando na presença do Espírito, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Você escolheu a melhor parte. Aleluia. Aleluia, que Uzias morra nessa noite, porque quando ele morre, algo tremendo acontece e começa um chamado poderoso, como aconteceu com Isaías. Quando Uzias morre, o chamado começa. Aleluia. Quando ele morre, o chamado começa. Aleluia. Quando Uzias morre, o chamado começa, querido. Você está entendendo? Isso é poderoso. É tremendo. Aleluia. Ou seja, quando a minha vontade morre, aleluia, começa a brotar em mim a vontade de Cristo. Aleluia, quando Uzias morre, aleluia, começa a exercer na minha vida e resplandecer a vontade de Deus. Aleluia, o Senhor tem um chamado tremendo para a tua vida. Ele tem um chamado poderoso para você. Mas às vezes tem Uzias nos atrapalhando, o velho homem nos atrapalhando, querendo colocar as garrinhas de fora para querer nos atrapalhar. Sabe por que ele quer nos atrapalhar? Para impedir que o chamado comece. Porque quando o chamado começa, aleluia, o diabo não fica na frente. Quando o chamado começa, aleluia, o trabalhar de Deus na nossa vida é algo tão poderoso que o diabo não tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós vamos ver aqui
Aleluia. Que quando, no capítulo 6, aqui onde a gente leu, onde lemos aqui, o versículo 3 diz assim: e clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Aquele homem que até então sempre julgava o povo com o dedo apontando, dizendo: ai de você, ai de ti, ai de você. Ele entende, aleluia, que quando ele vê a glória de Deus, no mesmo instante que ele vê os serafins, que ele vê, contempla a glória de Deus, ele diz para si mesmo, aleluia: Senhor, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Um homem que apontava, que se julgava o bambambam, o santarrão, o santão, quando ele se depara com a glória de Deus, ele se vê nu e reflete, a glória de Deus reflete nele todas as suas fraquezas. Louvado seja Deus. Quando ele vê, quando ele contempla a glória de Deus, o Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu moro com pessoas impuras e estou no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros. Senhor, eu posso ver agora que porque eu contemplo a tua glória, eu sei, Senhor, que eu não sou nada. Eu sei, Senhor, que eu não tenho nada, eu não posso nada, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E eu aprendo aqui, glórias ao nome do Senhor Jesus, que quando nós nos deparamos com a glória do Senhor, a glória de Deus revela quem somos. Quando o cristão, o homem tem um verdadeiro encontro com a glória de Deus, a glória de Deus, ela é tão poderosa que ela revela as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, ela revela as nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Eu sei que muitos aqui tenho certeza disso. Tem algo que o Senhor precisa trabalhar na sua vida, para que você seja um crente melhor. Eu tenho inúmeras coisas na minha vida, para que eu possa ser um cristão melhor na presença de Deus. Inúmeras coisas eu preciso mudar na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que você sabe o que precisa ser mudado. Não estou aqui te acusando nem te apontando, mas somos homens. Quem diz que não tem falha, já está mentindo. Quem diz que não tem erro, é mentiroso. Todos nós temos. Mas sabe o que é bom na presença de Deus? É que o Senhor não se agrada daquele que posta uma postura de santarrão, que vem para a igreja com a camisa fechada até em cima, com uma postura: eu sou santo, eu sou homem de Deus. Quando eu oro, o fogo desce. Eu ando empinadinho na igreja e lá fora só Deus sabe como é a vida dele. Mas o Senhor se alegra de você, que sabe que na presença dele precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. É disso que Jesus gosta. É você encontrar, mostrar para ele as fraquezas, para que ele derrame a força dele sobre você, para que haja uma transformação nas suas fraquezas, para que a força dele se aperfeiçoe nelas. Aleluia. O Senhor não está procurando crente santarrão, crente santão, porque eu acredito que isso não existe. Ele está procurando cristão que tenha fraquezas e esteja disposto nessa noite a entregar as fraquezas para Ele, para que Ele possa transformar a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Ele está disposto, aleluia, a trabalhar nessa noite no teu coração, na tua vida, na minha vida. Quando Isaías contempla a glória de Deus, automaticamente ele olha para dentro de si, ele se vê nu, ele se vê o mais indigno dos homens, um homem que até então estava julgando o povo. Ai de ti, ai de você, ai desse, ai daquele. Ele começa a olhar para si mesmo e vê que ele não é nada. Aleluia.
Louvado seja Deus. Quer mudar uma área na sua vida? Comece a buscar a glória de Deus. Quando você se deparar com a glória do Pai, quando você se deparar com a glória dele, aleluia, ela vai automaticamente mostrar tudo que precisa ser mudado na tua vida. Quando você não ser apenas mais um crente de quarta e domingo, que somente está orando só na igreja, só lê a palavra na igreja, somente ora na igreja, somente louva na igreja. Quando você deixar certos átrios e entrar realmente na vontade de Deus, a glória dele vai se manifestar na tua vida e algo extraordinário vai acontecer na tua vida. As tuas fraquezas serão transformadas em fortalezas, a sua vida será transformada e Deus começará um chamado extraordinário na tua vida. Quer ter mudança? Procure a glória de Deus. Quer começar o chamado? Busque a glória de Deus. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo onde eu tenho a convicção que os dias estão se aproximando, estão se findando e a volta do Senhor está próxima. Haverá momentos onde nós somente passaremos por certas situações se estivermos cheios da glória, da presença de Deus e a nossa convicção voltada à pessoa de Cristo Jesus. Não é mais tempo de brincar de evangélico. Não é mais tempo de brincar de cristão. Louvado seja Deus. Qual tem sido o seu compromisso com Ele? Louvado seja Deus. O Senhor quer começar um chamado tremendo na tua vida. O Senhor quer trazer um chamado poderoso. Ele quer começar um chamado. Mas para que o seu chamado se exerça na tua vida, aleluia, ele vai acontecer quando você for impactado pela glória dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Para nós assumirmos e saber realmente que essa geração seja cheia da vontade, da glória do Pai, nós precisamos assumir certas coisas. Assumir que somos pecadores. Nós somos cristãos, estamos na igreja buscando exercer a vontade do Pai. Mas nós estamos aqui para querer adorar, o bendizê-lo e mudar as nossas atitudes. Estamos aqui para tentar ser o mais próximo, semelhante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós vemos pessoas que vão orar e vêm com aquelas orações cheias de palavras bonitas. Ó magnânimo e excelso Deus, Senhor onipotente das alturas. Isso tudo é muito bonito. Mas sabe o que o Senhor está querendo? Quando os discípulos perguntam, Senhor, como nós devemos orar? E ele dá o início assim, Pai nosso, que estás no céu. Ou seja, ele nos convida a chamá-lo de Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Papai, paizinho. Aleluia. Você que é pai aqui e tem o seu filho, tão gostoso quando ele chega para você, não é? Papaizinho. Olha, tem um menino na escola lá que está querendo me bater. Você não vai lá brigar com ele? A Rebeca sempre fala isso para mim. Papai, o Isaac hoje brigou comigo. Entra lá, eu pego ela na escola e ela fala, papai, o Isaac me empurrou, vai lá brigar com ele. Isaac e Rebeca. Ficar esperto. E isso é gostoso. E isso é o que Deus espera de você. Sabe por quê? O filho tem intimidade com o pai. Aleluia. E muitas das vezes nós queremos enganar Deus. Sabe por quê? Senhor, eu tenho sido íntegro na tua presença, eu tenho sido reto, Senhor, na tua presença. Querido, a Deus você não engana. O Senhor quer ouvir o que vai do teu coração. Sabe o que Ele quer ouvir? Senhor, papai, paizinho, eu não sou nada, Senhor. Eu pequei, eu errei, Senhor. Senhor, eu cometi isso, Pai, eu cometi aquilo, mas eu quero mudar. Senhor, eu quero ser transformado, Pai.
Pai, eu sei, Pai, que eu só vou ser mudado quando eu contemplar a Tua glória, quando eu permitir que o velho homem morra e eu permitir que a vida de Cristo nasça em mim. Aleluia. Pare de entrar na presença de Deus com orações formadas. Isso é reza, isso não chega, não passa nem do teto. Mas quando você fecha a tua porta, entra na intimidade com Deus, a sua oração vai chegar até Ele, e a glória de Deus vai invadir a tua vida, e você vai ver os seus anseios, e será transformado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu aprendo que o maior sinal de vermos a glória de Deus é quando você sai da presença dEle com vergonha de si mesmo. O maior sinal que você teve um encontro com a glória de Deus é quando você sai do culto, ou quando você sai do seu quarto, ou quando você sai do momento de oração, de um particular com Deus, e sente vergonha de si mesmo. Isso não é errado, isso não é vergonhoso, isso é gratificante, porque demonstra que você teve um particular com Ele e se deparou com a glória de Deus. E quando sentimos vergonha de nós mesmos, nós vamos nos prostrar cada dia mais para tentar tirar a vergonha de nós, para que a glória de Deus resplandeça sobre a nossa vida. Aleluia. Que essa palavra possa ir ao teu coração nessa noite, e que você possa sair daqui com vergonha de si mesmo. Aleluia. Para que o chamado de Deus comece a ser exercido na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer aqui em Isaías 6, glórias a Deus, versículo 6, que diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado ficou o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem hei por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Depois que ele vê a visão, que ele contempla a glória do Senhor, que ele vê toda a sua fraqueza, a Bíblia não diz que ele fala para Deus na visão, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, ele diz sim que ele é um homem de lábios impuros. E a Bíblia nos fala que então sai um anjo com uma tenaz na boca, tirada do altar. E a Bíblia diz assim, que o anjo toca aonde Isaías tinha dito a Deus que era impuro. Ou seja, ele vem com a tenaz, toca os lábios de Isaías. E a Bíblia nos diz que Isaías então fica com seus lábios purificados. A Bíblia diz assim que a iniquidade dele estava sendo tirada, e perdoado estava sendo os seus pecados. Aleluia. Quando nos deparamos com essa glória, o Senhor vai tocar exatamente no lugar que precisa ser transformado na tua vida. Louvado seja Deus. No caso de Isaías, ele precisava ser mudado a boca. A Bíblia diz que o anjo desce com a tenaz e toca a sua boca, e ele fica purificado. O que é que precisa ser modificado na sua vida nessa noite? Teu coração? Os teus olhos? Os teus ouvidos? A tua boca? Os teus passos? Onde é que você tem ido? Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nos deparamos com a glória de Deus, o Senhor toca em áreas na nossa vida antes nunca trabalhada. O Senhor trabalha para que nós nos tornemos melhores na presença dEle. O que é que precisa ser mudado na tua vida nessa noite? Você não precisa falar para mim não, porque eu não posso fazer nada por você. Eu só sou canal de Deus para trazer o que Deus pôs no meu coração. Mas você nesse momento pode trazer a Deus: Senhor, eu preciso ser mudado nisso, naquilo. E a glória de Deus nessa noite, ela quer tocar a tua vida, para que haja uma transformação genuína, para que nós possamos viver o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Eu venho aqui me recordar de Jacó. A Bíblia nos diz assim que Jacó, a Bíblia diz assim que ele era enganador, não é? Ele era ligeiro, enganador.
Ele corre na frente do seu irmão, prepara o guisado para se passar para o seu irmão. E ele, durante a sua vida, começa a cometer coisas que não agradavam a Deus. Mas a Bíblia diz assim, que quando ele está passando ao val de Jaboque, ele tem um particular com o anjo. E a Bíblia diz assim, que ele passa a noite toda lutando com o anjo. E a Bíblia diz assim, que na batalha, o que aconteceu com Jacó? Ele é ferido na coxa, não é isso? E ele se torna, ou seja, uma pessoa machucada na coxa, tem dificuldade para caminhar, não é? E a Bíblia diz assim, que depois que ele toca Jacó, ele muda o nome dele. Eu aprendo que uma pessoa ligeira, e eu tenho facilidade para me mover, porque eu tenho as pernas compridas. Não é assim? Jacó, diante da Bíblia, ele era ligeiro. Eu entendo que quando o anjo toca a coxa de Jacó, ele tira essa ligeirez dele e transforma ele e muda o nome dele. Quando o anjo toca em nós, naquilo, aleluia, que nos faz, muitas das vezes, querer tomar situações e vantagens diante de certas situações, o Senhor toca, e quando ele toca, ele muda até de nome. Louvado seja Deus. O que é que está precisando ser mudado aí nessa noite? Que área que você precisa que o anjo toque com a tenaz nessa noite na tua vida? Que área que você precisa que o anjo toque para que fique purificado nessa noite? O Senhor está procurando pessoas para iniciar um chamado extraordinário. O Senhor está procurando pessoas, aleluia, para iniciar um chamado extraordinário. Eu quero dizer para você que quando nos deparamos com a glória e recebemos, entendemos a glória de Deus em nossas vidas, nós nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Automaticamente você vai sentir uma sensibilidade gerada pelo Espírito de Deus em sua vida, que quando você for cometer algo que não agrada a Ele, essa sensibilidade do Espírito Santo vai trazer algo na sua mente, que você vai dizer, isto não agrada a Deus. Isto não agrada a Deus. E que você possa buscar essa sensibilidade no Espírito Santo. Que você possa nessa noite receber da parte de Deus essa sensibilidade. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia diz assim que quando ele é tocado nos lábios, a Bíblia nos diz assim que o problema de Isaías não era pecado. Era mais que isso. Era iniquidade. Louvado seja Deus. E sabe o que é iniquidade? É todo comportamento imoral, a religião, ou a justiça, ou igualdade, ou ação ou coisa ao contrária à moral e à vontade de Deus. Ou seja, iniquidade é o que o pastor sempre diz aqui para a gente. São aqueles pecados de estimação. Sabe aqueles pecados que nós não abandonamos por nada? Eu peco agora, eu tenho o perdão de Cristo. Eu peco depois, eu tenho o perdão de Cristo de novo. E o caso dele era iniquidade. Quando o anjo toca, a iniquidade é tirada da vida dele. O Senhor quer tirar situações da sua vida, pecados cotidianos, do seu cotidiano. Se você permitir e quiser ter um relacionamento nessa noite com a glória de Deus, eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar pela tua vida e clamar a Deus para que a glória do Pai seja derramada sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Para que você possa nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a depositar nas mãos dele as suas ansiedades, dizendo, papai, papaizinho, oh papaizinho querido,
Papaizinho, não vá, nem entre na presença dele nesse momento com palavras formadas, com palavras bonitas, com vocabulário extenso, não. Entra na vontade dele, diante dele agora com sinceridade, dizendo: papai, Senhor, eu sei que eu errei nisso, eu sei que eu errei naquilo, Senhor, eu sei, Pai, que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso ser transformado, Pai, eu quero ter um encontro com a tua glória, e dou liberdade para o teu anjo tocar na minha vida, seja no meu coração, seja na minha mente, seja nos meus olhos, seja nos meus passos, seja nos meus ouvidos. Ele quer trazer nessa noite algo poderoso, Ele quer derramar a glória dele sobre a tua vida, para que você seja transformado de uma forma sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Clame a Ele, olhe a Ele, clame a Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade. Espírito Santo de Deus, oh papaizinho, Pai, oh Senhor, nessa noite, Senhor, eu creio, Pai, que tu tens chamados a começar na vida de muitos aqui nessa noite, meu Pai. Senhor, que pessoas aqui possam, Deus, se deparar com a tua glória, Deus, e serem impactadas, Pai, assim como Isaías o foi. Senhor, que pessoas aqui, Pai, possam ser impactadas, Pai, pela tua graça, pela tua glória, Deus, e sejam impactadas de maneira tal que sejam, Senhor, transformadas pela glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tu és o Deus que convence, tu és o Deus que trabalha, tu és o Deus que transforma, Pai. Senhor, eu deposito em diante de ti, Deus, as minhas falhas, os meus anseios, as minhas necessidades, as minhas fraquezas, Pai. Senhor, para que uma fortaleza de Cristo nasça em nossas vidas. Senhor, toca nessa noite em áreas, Pai, nunca, Deus, antes acessadas em vidas aqui, Pai. Área, Senhor, que talvez nem o psicólogo conseguiu adentrar, Pai. Oh, Espírito Santo, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Senhor, trabalha corações nessa noite. Trata, Deus, vidas, trata vidas aqui neste lugar. Ei, canta, não chore, me canta, labaxeres. Espírito Santo, tu tens liberdade, Pai. Senhor, que nós possamos nos deparar com a tua glória, Deus, e ser transformado de tal maneira que nós possamos ter força e matar o nosso velho homem a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nada impede, querido, aleluia, que você esteja em um encontro verdadeiro com a glória. Não precisa você estar na igreja. Tenha um particular com Deus na sua casa. Deposita diante dele qual tem sido as suas fraquezas. Ele quer ouvir as suas fraquezas. Ele não quer ouvir no que você é forte. Ele quer ouvir no que você é fraco. Deposita diante dele hoje. Aleluia. Que o Senhor, não eu, mas que a palavra do Senhor possa trazer na tua vida uma vergonha de si mesmo, e sair daqui nessa noite se questionando: Senhor, por que é que eu faço isso, Pai? Por que é que eu faço aquilo, Senhor? Tem um louvor do Diante do Trono que diz assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É isso que o Senhor está esperando. Que você declare isso para Ele. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. E o hino vai dizer mais: ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a perdoar, Senhor. Louvado seja Deus. Tem um outro louvor que, se eu não me engano, é de Eli Soares, que diz assim: me ajude a melhorar. Sozinho, Senhor, eu não posso mais. Aleluia, louvado seja Deus. É o único que pode te ajudar a melhorar, é Ele. Clame a Ele, peça para Ele te ajudar.
porque Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir as tuas fraquezas, para que você seja transformado na pessoa de Cristo Jesus, para a glória do nome dEle, amém? Que o Senhor tenha falado ao teu coração nessa noite, e que essa palavra não volte vazia, e que ela possa trazer diante de você mesmo, e ela possa revelar as suas vergonhas, porque quando somos deparados diante da palavra de Deus, ela revela quem somos, mostra as nossas fraquezas, e nós nos tornamos pessoas melhores na presença de Deus, amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, e eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.